se eu não me engano, sei lá, acho que uns 2010, 2011, trabalhei com a ginástica laboral, e aí foi quando eu ainda senti na ginástica laboral muita insatisfação, né? Porque na ginástica laboral, você vai até o colaborador e, infelizmente, não é uma cultura da nossa empresa, das nossas empresas, incentivarem. Então, aquilo para mim foi muito frustrante no sentido assim, a gente precisa ter apoio de quem manda para quando a gente vai para o nosso trabalho, né? Então, quando você vai expor o seu trabalho na laboral, tem setores que se divertem, né? Então, por exemplo, tem gente que acha que a laboral é só você fazer, às vezes, um treinamento ali, trazer uma massagem, ou fazer só alongamento, ou às vezes trazer um treininho curto de força que seja, enfim. É como se fosse aqueles drops, né, de algumas aulas. Só que é muito frustrante, porque muitas empresas não estão lá em cima valorizando o trabalho de base. Então, quando você chega para dar uma aula, as pessoas elas não entendem a importância daquilo, elas não sabem, elas não querem muitas vezes, e é aquele tempo que o chefe que está no setor, eu trabalhei numa instituição muito grande na laboral, e as pessoas elas tinham consciência da importância da produtividade, mas os próprios chefes dos setores, então eu acho que eu rodava, sei lá, mais de 10 setores na época, eles falavam, não, hoje não vai dar, porque a gente está com muito trabalho acumulado. E você fala, caramba, o cara está na mesma posição, eu vim aqui trazer uma proposta diferente, e quando a gente se movimenta, não é a laboral em si. A laboral, ela está lá como se fosse uma obrigatoriedade para você se mexer, fazer alguma coisa, porque se a empresa tem alguma política que você consiga trazer movimento, momento de descontração, olha as grandes empresas, como as pessoas são geniais em criatividade, em rendimento, porque tem um sistema instalado, não é? Vai além do exercício físico, né? É a informação, é a ludicidade, é o trabalho cooperativo, são todas as atividades que a gente pode proporcionar dentro de uma empresa que ainda não tem muito valor, percebe? Aí o que eu falo do meu trabalho, né? Por que eu tive tanto trabalho, tanta satisfação de ir para o lado de um trabalho individualizado? Porque é justamente isso, porque eu olho a tarefa ocupacional desse cara, eu vou unir com a expectativa que ele tem, eu vou olhar o que ele não consegue hoje, nesse gap aqui que a gente tem, nessa lacuna que a gente tem, o que ele não consegue hoje, que eu, Sara, posso tentar inserir, que eu posso tentar mostrar para ele que dá certo, que ele é capaz. Como é que eu posso também educar ele quanto é a tarefa, quanto a dor, enfim, a necessidade dele, durante o dia dele? Você percebe que a laboral seria um trabalho extremamente inteligente e viável se a gente pegasse o meu conhecimento como personal, que atendo uma pessoa, ou seja, uma pessoa só está precisando do meu atendimento, né? Hoje eu tenho uma cartela que eu atendo isso, né? Será que não seria mais inteligente se esse sistema de laboral unisse justamente todas essas informações, melhorar todas as políticas das empresas, mostrar realmente benefício, porque tudo bem que também muita gente não valoriza, porque tem muitas empresas oferecendo laboral como se fosse aquele negócio, vem aqui e vai para outro setor. Aí ninguém vai querer comprar a minha ideia, né? Então, olha que loucura, não é o cenário que a empresa não está me valorizando, mas qual é o tipo do profissional que essa empresa foi posto à experiência, percebe? Então, seria muito inteligente se a gente conseguisse ter uma de base, né, de uma empresa, um trabalho muito bem orientado nosso para mais pessoas. Então, hoje, por exemplo, quando eu trabalho com a dor, eu não falo só de melhorar a dor pontual, a lesão em si, tá com problema no joelho, eu vou olhar para o joelho. Não, eu vou olhar para muitos fatores para ver se de fato o problema está no joelho. Ou para ver se está numa reprogramação, ou para ver se está num estresse, num humor, numa crença, né? Então, juntar tudo isso, essa informação, educar meu cliente quanto à dor, será que não seria viável se eu educasse um grupo inteiro? Será que não seria viável se a gente implantasse algumas políticas que priorizassem isso nas empresas? Então, ainda assim é alguma coisa muito distante, porém, as ações deveriam ser as mesmas, né? Educação quanto a exercício, educação quanto à dor, educação dos próprios profissionais, porque a gente na educação física não sabe muitas vezes como agir. Então, falta ainda muita coisa nos sistemas para se alinharem, para a gente poder falar uma única língua, porque a língua é a mesma. A forma com que é nos apresentado é que está diferindo na minha visão. Perfeito. E essa parte, você falou também, hoje você tem muito a questão da segurança do trabalho, que pode dar esse apoio, mas eu vejo muitos profissionais de segurança do trabalho mais preocupados
preocupado com a questão da ergonomia, ou seja, naquele momento, e depois, quando o colaborador ele retorna para casa, esquece. Então, é daquele momento, naquela caixinha, e acabou-se. Mas não caberia também uma conscientização desses gestores com relação ao quanto que um funcionário, né, um colaborador, ele fica fora, o quanto de prejuízo, o quanto de perda de desempenho, perda na produção ele pode ter? Então, Não, com certeza. eu vejo muito isso, mas aí é um papel nosso também, a gente entender essa matemática para poder passar esse cenário, porque não adianta, você vai falar com o gestor, no final ele quer saber o lucro. E o Essa é a gestor vai linguagem. querer o número, né, Léo? O gestor ele vai querer número, e aí você chega. Infelizmente, tá? A gente estava até conversando, né, Fausto, que eu estava falando. Infelizmente, na educação física, a gente tem um problema com números, né? Então, tá bom, eu posso chegar aqui e falar assim, gente, olha, Fausto, eu na sua empresa, eu queria fazer um trabalho, meu trabalho pode ser fantástico com o colaborador. O Fausto, como gestor, ele vai falar para mim, tá, em números, o que isso me rende? E como é que eu apresento? Ah, não, mas é porque tem artigos que mostram que é muito bom, é benéfico. Tá bom, mas isso vai me retornar o quê? Produtividade, mas em números, o quanto isso significa? Então, tem empresas que eu conheço de amigos que apresentam as propostas, né, baseadas em números, então, quantidades. Então, olha, aqui na sua empresa a gente fez um estudo que tantas pessoas tiveram falta por causa de dor na lombar, por exemplo. Gente, dor na lombar acomete a pessoa vai ter uma dor na lombarzinha na vida, no mínimo, 90% das pessoas vão ter isso, né? Ou seja, a gente está falando de um número muito grande, sendo considerado, por exemplo, a dor lombar, o critério de maior absenteísmo nas empresas. Aí eu te pergunto, se a gente leva esses números, se a gente calcula o número dentro de uma empresa, né, a gente pega os números, deixa eu dar uma olhada no CID, se foi afastado por lesão, se teve alguma tarefa ocupacional específica, quantas vezes aquele funcionário se saiu do posto dele, por quanto tempo, quantos dias, quantas vezes no ano, eu preciso trazer dados para a gente validar essa nossa hipótese, porque tá bom, alguém foi lá, estudou, e viu que 90% das pessoas terão um quadro álgico, né, falando dessa dor lombar. E aí? Se eu tenho 90%, você concorda que a chance de eu conseguir entrar numa empresa que exige, às vezes, muito trabalho de manual de carga, principalmente posições que a gente faz uma flexão de tronco e roda, né? Então, a gente sofre um pouquinho mais, essa força de cisalhar o disco, a gente sofre um pouquinho mais nessas posições. O cara não está preparado para fazer isso, só que ele manuseia caixa, por exemplo, todo dia. Produção, linha de produção. Então, gente, a gente está falando uma coisa que não está longe, só que a gente ainda não, os profissionais de educação física ainda não entenderam que a gente precisa levar números. Você quer entrar numa empresa? Leve números, mostre qual é o problema da sociedade. Ainda assim, ó, desde os anos 90, a gente aumentou aproximadamente aí 50% dos casos de dor lombar. Aí você fala, caramba, mas a tecnologia absurdamente evoluiu de 90 para cá, né? Os estudos melhoraram muito. O que está acontecendo? A neurociência da dor, ela trouxe há pouco tempo um estudo falando nisso. O que está acontecendo para o nosso tempo está tão evoluído e os profissionais ainda eles não conseguiram achar o problema da dor crônica, por exemplo. Estou falando de todas as dores no geral. 75% das pessoas no mundo sofrendo com dor. Por que a gente não evolui nesse setor? Por que as empresas não compram o nosso serviço? Por que a gente não consegue mostrar isso ainda? E aí a gente começou a ter hipóteses de divergência em opiniões. As pessoas, elas estão indo cada um, né? Então, por exemplo, eu trabalho com a musculação, propriamente dita. Aí eu olho para você, Fausto, e falo, Fausto, seu problema aí é fortalecimento, certeza. Vem na musculação que seu problema está resolvido. Aí eu vou no Léo, o Léo, ele só faz trabalho postural, ele trabalha com RPG ou qualquer outra terapia, ele fala, ô Fausto, seu problema é postural. Aí o Fausto vai no médico, aí o médico fala, ô Fausto, deixa eu falar uma coisa, eu vou te dar um remedinho aqui e já passa. Você fala, meu Deus do céu, cada um defendendo o seu peixe e nenhum peixe está trabalhando em conjunto, né? É aí que as pessoas, elas desanimam das terapias. Então, está faltando ainda muito conhecimento, a gente está evoluindo muito nos estudos, mas a gente ainda não está com todo mundo falando a mesma língua. Nós, profissionais de educação física, precisamos melhorar muito a nossa comunicação, a nossa capacidade de empreender. Fausto, não é que eu estou querendo vender aqui o teu livro, não, mas os profissionais precisavam ter acesso
aquelas informações que, para mim, muitas coisas, eu falo, caramba, por que eu não pensei em traçar assim, dessa forma? Por que eu não tive esse planejamento, por exemplo? Porque é uma constância de aprendizado numa área que a gente é muito fraco ainda. Depois, quando a gente tinha falado, né, Léo, que eu falei, qual é a faculdade no Brasil que está ensinando isso que eu desconheço? E o Léo falou, no meu curso de Educação Física aqui em Curitiba, a gente tem essa disciplina, né, falando de uma gestão de uma forma diferente e tal. Falei, caramba, a gente tem uma esperança, mas perceba que é importante a gente falar da ergonomia? É importante a gente falar de tudo, de ergonomia, de educação, só que assim, qual é a cultura? Para quem que nós estamos falando? Nós temos esses dados, nós temos como provar o que a gente faz, a nossa prática, a gente tem que parar de ser um pouco empírico e trazer isso para evidências baseadas realmente com números, com, ó, isso aqui é efetivo, parar desses achismos, eu vou fazer uma reza antes do treino para o meu aluno, vai melhorar se ele acreditar naquilo. Agora, o que de fato a gente vai juntar para essa crença ser de fato efetiva? Então, a gente tem que parar um pouquinho de ser meio abstrato, né, nosso trabalho, para trazer algo muito mais concreto, que está faltando.